E Abraão é o pai dos crentes, de todos aqueles que creem. O que Deus estabeleceu na circuncisão? É que toda criança deveria ser circuncidada. E os pais não podiam demorar, não. Tinha que ser ao 8º dia. E é assim que aconteceu com Jesus também. Você pode ver nos evangelhos que ao 8º dia de Jesus, Maria e José fizeram a circuncisão. Deus diz na sua palavra, quando instituiu a circuncisão, é que esta marca seria a marca de Deus. Considerando que o batismo substituiu a circuncisão, é assim que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, famílias inteiras aceitando Jesus e a família inteira sendo batizada. Nós lembramos da família de Cornélio, nós lembramos da família do carcereiro de Filipos, toda a família sendo batizada. E é claro que nessas famílias haviam crianças também. Esta é a razão por que nós batizamos crianças. E o batismo de criança começou no 1º século com os apóstolos. Algumas outras denominações, igrejas, como a Igreja Católica, que surgiu no final do 3º século, ela também começou a batizar crianças. Mas a Igreja Cristã começou a batizar criança no 1º século. Então, a Igreja Cristã começou primeiro a batizar criança quase 300 anos. E só depois é que a Igreja de Roma começou a batizar criança também. Assim como Deus estabeleceu que nenhuma criança poderia ficar sem ser circuncidada, é o mesmo princípio de que nenhuma criança de pais crentes deva ficar sem ser batizada também. Com a nova dispensação, o batismo, nós podemos dizer que aperfeiçoou ou ampliou o ato da circuncisão, porque a circuncisão era aplicada somente no menino. E a Igreja Cristã do 1º século, ao batizar famílias inteiras, estava mostrando que agora o batismo poderia ser realizado também com as meninas. E é assim que nessas famílias, com meninos e meninas que eram recebidas a comunhão da Igreja Cristã, elas eram recebidas pelo batismo. Depois de alguns anos surgiram várias denominações que preferiram batizar de outra forma, e de uma forma que não poderia aplicar à criança. Como que vai mergulhar uma criança no rio, numa pia batismal, numa piscina? Não tem como. Essas igrejas preferiram fazer assim e nós não somos contra essas igrejas. É tanto que quando uma pessoa vem desta igreja para nós, ela não é batizada de novo. Porque nós cremos aquilo que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ensinou na carta aos Efésios, que há um só batismo, não há 2, 3 batismos. O batismo é um só. Ele pode ter formas variadas, mas o batismo é um só. E na verdade, todos nós sabemos que o único batismo que salva é o batismo com o Espírito Santo. Não é? Pouco falado. Pouco falado. Especialmente nas nossas igrejas presbiterianas, né?
Quase não se fala no batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E se nós pensarmos um pouquinho como que é o batismo com o Espírito Santo, profetizado lá no livro de Ezequiel, Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou Ezequiel para dizer que o povo de Deus ia receber um derramamento e que seria o batismo com o Espírito Santo. Agora, nós não mergulhamos no Espírito Santo. Não é possível. O Espírito Santo é que é derramado sobre nós. Então, a forma do batismo por aspersão é a que melhor exemplifica o batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é derramado sobre nós. Existem 3 formas batismais. A aspersão é aquela que nós vamos praticar aqui nesta noite. A imersão é a que os nossos irmãos Assembleia de Deus, batistas, praticam, que nós amamos muito. E a outra chamada efusão, que é usada pelas igrejas cristãs orientais. Mas nós vamos batizar aqui a Hannah e Clara pela forma aspersiva, derramando na cabeça delas a água do Rio Jordão, que eu trouxe para realizar o batismo. Amém? Eu vou convidar os pais de Hannah e os pais de Clara para virem aqui à frente, né? E dizer que, de acordo com a palavra de Deus, este... Querem ficar aqui? Pode ficar aqui. Na frente, lá na frente. De acordo com a palavra de Deus, o batismo, deixa que eu pego. O batismo implica em compromissos. Implica em compromissos, né? Os pais de Hannah e os pais de Clara vão assumir compromissos diante de Deus e do povo dele aqui reunido, né? Pessoas queridos, irmãos da Assembleia, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana e creio eu de outras igrejas evangélicas também, são testemunhas neste momento de que eles vão assumir os compromissos. Alguém pode dizer assim, mas a Clara e a Hannah não vão entender nada desta cerimônia. Não vão mesmo, não. E a minha pergunta é essa. E Jesus, aos 8 dias, sendo recebido pela circuncisão, ele tinha condições de entender também? Só com 8 dias de nascimento, porque a circuncisão... a consagração era no 8º dia, os pais consagravam o filho pelo ato da circuncisão no 8º dia. Jesus também não entendia. Mas os pais de Jesus assumiram compromissos diante de Deus. E aqui agora o Betinho, a Débora com a Hannah, essa florzinha, a Érica, o Elben com a Clara, outra florzinha, vão assumir os compromissos diante de Deus. Então, o primeiro compromisso é esse. Vocês prometem ser exemplos de amor e de piedade para com as suas filhinhas? Vocês assumem o compromisso diante de Deus de criar a filhinha que Deus deu a vocês nos santos e retos caminhos do Senhor? Vocês prometem ler a palavra de Deus para elas e ensiná-las a ler de maneira que no momento oportuno elas mesmo possam estudar a palavra de Deus?
Vocês assumem o compromisso de criar as filhinhas de vocês na igreja, servindo a igreja, porque elas são parte da igreja do Senhor Jesus, sim? E neste compromisso, não mandá-las, mas vocês trazê-las nos braços, trazê-las nas mãos, até o momento em que elas mesmas possam vir com seus próprios pés, com suas próprias decisões, sim? E agora, a última. Vocês vocês afirmam que querem consagrar as filhinhas de vocês pelo ato do batismo? Sim. E que esta consagração significa, de acordo com a palavra de Deus, que agora ela não é de vocês. Isso é sério. Ela é do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Senhor, aqui estão duas crianças que creem em Ti. Porque, Senhor Jesus, Tu disseste que elas creem em Ti. Aqui estão duas criancinhas, que das tais é o reino dos céus. Pois Tu disseste que o reino dos céus é delas. Aqui estão outras crianças que também Te pertencem, porque são crianças do Senhor. E agora, Senhor Jesus, Tu que tomaste as crianças nos Teus braços e as abençoaste, agora os pais dessas crianças as tomam nos braços para abençoá-las, e nós vamos ministrar o batismo sobre elas. E a partir de agora elas são consagradas ao Senhor, elas Te pertencem, e os pais são instrumentos do Senhor para criá-las nos santos caminhos. Nós Te pedimos a bênção do Senhor nesta ministração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Clara, minha irmãzinha em Cristo Jesus, herdeira das promessas do reino, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus te abençoe. Ana, minha irmãzinha em Cristo Jesus, herdeira das promessas do reino, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim, Senhor, em Teu nome, nós declaramos a bênção do Senhor sobre estas vidas, sobre essas crianças. E agora nós Te pedimos que o Senhor abençoe os pais, dê força aos pais, para que os compromissos assumidos aqui nesta noite, diante da Tua igreja aqui reunida, esses compromissos sejam cumpridos ao longo da vida. E assim, Clara e Hannah cresçam como Jesus cresceu na Tua presença, Te servindo na igreja, dentro da igreja, porque essas crianças são parte da igreja. Nós oramos agradecidos em Teu nome. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. A igreja pode sentar. Nós estamos chegando ao final da cerimônia. Bom, já estamos ao final da cerimônia. E agora nós queremos dizer que vamos passar para a festividade que a Clara e a Hannah prepararam com muito carinho para vocês e todos nós, tá bom?
Podemos ficar bem à vontade para o momento da festividade.